do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos, quinto domingo de Pentecostes, que poderia chamar-se o domingo da concórdia. Concórdia, este conjunto de virtudes, caridade fraterna, paciência, mansidão, que são tão precisas para manter as relações calmas e equilibradas com o próximo. São Pedro é muito prático e realista. Caríssimos, sede todos de um mesmo coração, compassivos, amantes dos irmãos, misericordiosos, modestos, humildes. Realista porque São Pedro sabe que a nossa miséria, a nossa fragilidade e limitação, nesta fragilidade é impossível viver esta concórdia sem compadecer-nos dos defeitos alheios, sem ser misericordiosos como os outros e, sobretudo, como aqueles que estão a causar dissabores conosco. O Evangelho retoma e aprofunda o mesmo tema. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. A justiça, tal como a praticavam os escribas e fariseus, não era suficiente para entrar nos céus. Prática exterior, prática que não tocava realmente o interior, o coração. Eu falaria nesta homilia da mansidão, que é tão necessária nas relações com o nosso próximo. Todos conhecemos por experiência a força da iracúndia, a própria e a dos outros. E sabemos e entendemos a necessidade de uma virtude que a modere, que a governe. É o papel da mansidão. Mansidão é esta virtude que combate a ira ruim, a iracúndia. Uma ira mesmo que seja justa, porque há iras que são justas, mas uma ira justa, movida por ódio, por represália ou por vingança, o espírito de vingança, corrompe-se e deixa de ser um bem. E normalmente é muito difícil regular esta ira. Somos incapazes de manter uma ira que seja correta e tenha a benção de Deus. Facilmente a nossa sensibilidade deixa-se importar pela paixão. Então esta mansidão é a virtude que vai regular, que vai moderar a cólera. É a virtude sobrenatural que previne e modera a cólera, que suporta o próximo, apesar de seus defeitos, e que o trata com benignidade. É uma virtude interna, primeiro interna, sobre o nosso interior, sobre a nossa sensibilidade, mas que também se manifesta no exterior, através de palavras, de gestos, por maneiras afáveis. Nós pensamos sempre a mansidão é uma virtude dos fracos, dos que não têm temperamento nem caráter. Pessoas moles, pessoas amorfas. Não. A mansidão é uma virtude dos fortes. Só uma alma forte que está com Deus pode segurar as rédeas desse cavalo indómito que é a nossa ira. Então, assim como no Evangelho os pobres são os verdadeiros ricos, assim também os mansos são os verdadeiros fortes. E através da mansidão aprendemos a não perder a paz, a ser justos ao avaliarmos os diversos incidentes da vida diária, a calar-nos em muitas ocasiões, a sorrir e a tratar bem os outros, a esperar o momento oportuno para lhes corrigir uma falta. A mansidão é oposta às manifestações estéreis da violência, impaciência, irritação, frieza, mau humor, ódio. Este dispêndio inútil de forças por aborrecimentos, muitas vezes por causa de ninharias. Mas somos assim. Mesmo adultos, mesmo com idade, e quantas vezes parecemos crianças nas nossas reações. E desta falta de mansidão provém as explosões entre marido e mulher, as faltas na educação dos filhos,
Não sabemos corrigir os filhos porque é a iracúndia que vai diante entre os irmãos. Dizer, é tão importante esta mansidão, é para saber esperar, para matizar os juízos, para não dizer palavras que depois vamos ficar arrependidos de tê-las dito. O Evangelho diz, os mansos possuirão a terra. Os mansos possuirão a terra. Sim, possuir-se-ão a si próprios primeiro é contra as impaciências, o próprio caráter iracundo. Vão possuir Deus, porque Deus fala na paz interior. E é através de paz que nós podemos manter a intimidade com Ele. E também possuirão os mansos, os que os rodeiam, porque só um coração manso e humilde conquista a amizade e o carinho dos outros. Na nossa passagem pelo mundo, temos de espalhar, como dizia São Paulo, o bom aroma de Cristo. Então temos de viver esta mansidão em palavras, em pensamentos, em atos. O nosso trato com as pessoas tem de ser cordial, tem de ser bem-humorado, na medida do possível, ter o sorriso nos lábios, ser paciente com os defeitos, principalmente enquanto estes nos irritam. Evitar o mau hábito da aspereza quando estamos a corrigir, da raiva, do nervosismo. Quanto dano estamos a fazer ao nosso redor porque não sabemos finalmente controlar-nos. Diz a Sagrada Escritura, o livro dos Provérbios, uma resposta branda aplaca o furor. Uma palavra dura excita a cólera. Então, um exemplo nesta prática da mansidão é o exemplo de São Francisco de Sales. Todos conhecemos São Francisco de Sales como o santo da mansidão. Era um temperamento colérico, profundamente colérico. Isto é, no seu interior, lhe fervia o sangue na cabeça, dizia ele. Lhe fervia o sangue na cabeça. Não tinha uma natureza insensível. Era muito difícil para ele esta luta para controlar o seu interior. Como é que isso se viu? Se viu no momento da sua morte em duas coisas. Primeira, quando morreu, arrumando as suas coisas, descobriram que sua mesa de trabalho estava toda arranhada por baixo. Arranhada. Quando recebia as pessoas, controlava o seu exterior, mas quando as situações eram incómodas, o que fazia? E a mesa ficou realmente arranhada. O primeiro exemplo, ele tinha de fazer um esforço para controlar-se. Segundo, a autópsia revelou este preço da sua luta porque sua bilis apareceu endurecida, ressequida e dividida em 300 pedrinhas. Então, segundo os médicos, a explicação que eles dão é que por causa da violência que praticou consigo mesmo. O santo não era naturalmente manso, fez-se manso através do seu esforço. E hoje o Evangelho mostra esta necessidade de controlar as nossas palavras, as nossas atitudes, mesmo que sejam justas, mesmo que tenhamos toda a razão do mundo. Temos de manter sempre, reprimir estas impaciências, estas precipitações, estes descontentamentos, ainda que estejamos sós. Ainda que estejamos sós. Então é a graça que temos de pedir a Nossa Senhora, a São Francisco de Sales, sim, e a Nossa Senhora, porque ela, no meio desta tempestade da paixão, porque foi uma tempestade, Nossa Senhora guardava a paz interior. Sim, a superfície era uma tempestade. O vento soprava e removia a água. Mas o interior estava sereno, estava com paz. É por isso que chamamos Nossa Senhora Rainha da Paz. No exterior e no interior, modelo da prática desta mansidão. Então vamos pedir esta graça a Nossa Senhora,
seguindo o exemplo do nosso Senhor, desta correção que o Senhor faz para todos nós, bom, praticar esta mansidão como o nosso próximo, sabendo também que a máxima utilidade de mansidão é fazer reinar a paz na alma, a paz com Deus, a paz com o nosso próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.